Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar de um livro assim que só cresceu desde que eu o li, que é Cangaceiros, do José Lins do Rego. Cangaceiros é um livro que saiu primeiro em folhetim em 1952, depois ele saiu em livro no ano seguinte com ilustrações do Cândido Portinari. Inclusive, o Cândido Portinari se inspirou no tema do cangaceiro para fazer uma série de obras sensacionais. E esse livro vem encerrar um ciclo que, na verdade, é composto por apenas dois livros. Ele mesmo, que é o último, e o primeiro, que é Pedra Bonita, de 1938. É um livro, portanto, que sai quando o José Lins do Rego já era alguém muito reconhecido, quando o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, já tinha sido todo completado. Aqui no canal já há vídeo para Pedra Bonita, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Aqui na descrição também existem vários outros links. Os links para todos os livros que eu mencionar. É importante que você compre pela Amazon através dos meus links, porque dessa forma você colabora com o canal. E isso é super importante. Não precisa ser só o livro do link. Qualquer produto que vier depois está valendo. Eu também deixo aqui embaixo o link para o meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Não deixe de conferir, de saber quais são os livros lidos e de apoiar também o canal por lá, além de participar das nossas leituras coletivas. E não deixe de dar um like, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tudo isso é importantíssimo. Deixa um comentário, nem que seja na forma de coração, e esse vídeo vai chegar mais longe. Pedra Bonita vai dar conta principalmente da criação, da infância e início da adolescência do Antônio Bento, que é o protagonista do ciclo. O Antônio Bento, por conta de uma questão ligada à seca, foi deixado com o padre Amâncio, ali da Vila do Açu, para ser criado. Essa Vila do Açu é um lugar no meio do nada, onde nada acontece, e o padre Amâncio, por uma questão vocacional, decidiu fazer toda a sua carreira eclesiástica ali. Todo mundo achava que ele era louco fazendo isso, porque aquele lugar não ia dar em nada, e de fato não deu, mas ele achava que aquele lugar também precisava de um padre comprometido, e a falta de outros haveria ele ali. Então o menino Antônio Bento teve uma ótima criação, um pouco longe da família, é certo, mas uma ótima criação. Pensava-se naturalmente que ele seria padre, mas acaba que ele não tem recursos para ir para o seminário e se vê diante da contingência de não conseguir ser padre e precisar ser alguma outra coisa na vida. Nesse momento, em que também a gente já acompanhou bastante um pouco da história e das dinâmicas relacionais ali daquela pequena comunidade da Vila do Açu, a gente tem um episódio em que o padre Amâncio precisa se ausentar. É uma ausência comum, uma ausência que poderia ocorrer mesmo. Mas a verdade é que este constitui um ponto de virada para o Antônio Bento, porque por esse motivo ele acaba tendo a necessidade de se reaproximar da família de origem, e ali também ele começa a entender um pouco melhor a história do lugar. Porque a verdade é que havia uma rivalidade entre os habitantes da Vila do Açu e os habitantes da Pedra Bonita ou da Serra do Araticum, que é onde a sua família morava. E ali ele descobre que isso tem a ver também com os fatos que aconteceram ali no começo do século XIX, relacionados a um movimento messiânico semelhante a Canudos, em que até sacrifícios humanos foram feitos e em que houve uma severa repressão do Estado. E a sua família, de algum modo, estava envolvida com isso. Existe toda essa dinâmica da reaproximação da família, e ele tem vários irmãos e cada um desses irmãos é de um jeito. Um foi para o norte ganhar a vida e deu uma sumida. O outro é muito aventureiro e por isso vai gradativamente se aproximando do cangaço até passar a integrar o cangaço. E o terceiro, o Domício, é um jovem assim muito sonhador, meio religioso, meio artista. E o Antônio Bento se sente inclinado a ficar do lado desse irmão. Mas a verdade é que os acontecimentos vão se precipitando, um novo movimento messiânico surge, engolfando todos os habitantes daquele lugar de um modo ou de outro, e no final
o Antônio Bento se encontra literalmente numa encruzilhada, decidindo ali, a partir do caminho a ser escolhido, qual rumo a sua vida literalmente vai tomar. Aqui em Cangaceiros, a gente já tem o que acontece depois. Na verdade, não é dito de imediato, e nesse sentido eu gostaria de dizer que é possível ler este livro sem ter lido Pedra Bonita. Não é dito de imediato o que exatamente aconteceu em relação àquele conflito final que houve ali em Pedra Bonita. Tá, a gente até sabe um pouco do que aconteceu, mas certos aspectos ficam ainda para ser aclarados ao longo da narrativa. E quem não leu Pedra Bonita provavelmente nem vai saber que esse era justamente o ponto do final do livro. E aqui a gente já vê um Antônio Bento, mais referido como Bentinho, que vive ao lado da mãe, Sinhá Josefina, escondido no sítio da Roqueira do Capitão Custódio. E por que eles estão escondidos? Porque o Aparício, o irmão do Bentinho, de fato se tornou um cangaceiro e se tornou um dos maiores cangaceiros daquele lugar. Na verdade, existe um certo paralelismo entre esse Aparício e o próprio Lampião. A gente vai falar do Lampião depois. E não é fácil ser parente de cangaceiro, porque de duas uma. Ou você vai ser obrigado a integrar o cangaço para se defender e assim ter uma vida assim completamente diferente e sem paz, ou as pessoas não vão querer estar ao seu lado porque é perigoso estar ao lado de um cangaceiro, ou você vai ser atacado pelo Estado, porque o Estado persegue os cangaceiros e persegue os seus parentes, e quem dá abrigo aos cangaceiros e aos parentes. Vejam, é uma situação insustentável. Então, se você quiser ter um pouco de paz nesse contexto, é preciso mentir. Preciso negar suas origens, escondê-las e viver muito discretamente o mais longe possível. Esse lugar é o sítio da Roqueira do Capitão Custódio, que é um lugar que o Aparício arrumou para os dois. Esse Capitão Custódio, ele é ali um apadrinhado pelo Aparício e, portanto, alguém comprometido, mas sempre na surdina. E agora não só o Aparício está no cangaço. O Domício, que era o irmão artista, o irmão religioso, por uma série de circunstâncias, acabou precisando ir para o cangaço também. Então, o Bentinho está sozinho com a mãe, essa mãe está totalmente desgostosa daquela situação, porque ela sabe que ela está sob o risco de perder dois filhos, porque no cangaço se mata o tempo todo, mas também se morre. Então o risco, a vida ali é muito curta. E além disso, eles precisam ficar se escondendo. E o que é o cangaço, né? A gente se pergunta, não é um termo com o qual a gente tem tanta familiaridade, apesar de já ter ouvido falar. O cangaço era uma organização paramilitar, uma espécie de milícia que existia ali no Nordeste, entre os séculos XIX e XX, em que pessoas simples, acho que até de outras classes sociais também, eventualmente, se juntavam nesses grupos e passavam a viver assim de negócios espúrios, viver na clandestinidade, viver assim dentro de ciclos de vingança, matando meio que de aluguel, se vingando de quem foi contra eles, roubando, pilhando por conta disso, ao mesmo tempo que o Estado procurava reprimi-los com igual ou maior violência. De modo que eles viviam ali num ciclo de violência sem fim, aquilo não acabava, uma vingança ia se sobrepondo à outra e aquilo não tinha fim. Era uma forma também, muitos especialistas dizem, de um sertanejo que não tinha o amparo de ninguém se organizar para sobreviver. Era uma sobrevida periclitante por sua vez, dados todos os riscos do cangaço, mas era uma alternativa. E muitos jovens se viam obrigados a optar por essa alternativa à falta de outras. Este é um livro de muita expectativa, de guardar um segredo e esperar um momento em que aquele segredo será revelado, que já não será mais possível sustentar a situação presente. E a situação presente é a de uma aparente paz, a aparente paz da Sinhá Josefina e do seu filho Bentinho. Eles ficam ali naquele sítio, há outros moradores, a gente vai acompanhando a dinâmica do lugar e eles ficam o tempo todo ouvindo as notícias do cangaço, dos cangaceiros, do Aparício e do Domício, das suas aventuras e desventuras e sempre com o coração na mão,
porque no momento seguinte pode chegar a notícia de que um deles morreu ou que eles se aproximam ali do sítio da Roqueira e, portanto, já não será mais possível se manter neutro e não se envolver com a luta. Ou alguém também vai descobrir que eles são parentes de cangaceiro, vão denunciá-los ou vão expulsá-los, enfim, eles não terão paz. Todo mundo, de um modo ou de outro, é afetado pelo cangaço, não só a Sinhá Josefina e o Bentinho. O mestre Jerônimo, que é alguém que está ali também meio fugido, ainda que não a princípio ligado ao cangaço, também teme que o cangaço chegue ali. E em determinado momento ele perde um de seus filhos para o cangaço, justamente um filho que queria viver aventuras. O capitão Custódio também espera o cangaço, mas espera o cangaço para consumar uma vingança que ele não conseguiu consumar pessoalmente. A gente vai falar disso adiante. E eles vivem ouvindo as histórias de uma fazenda em que os cangaceiros se instalaram, que houve resistência, aí os cangaceiros roubaram, estupraram, mataram. Quando houve resistência aos cangaceiros, isso aconteceu. Quando não houve, houve acolhida. O que aconteceu depois foi a repressão do Estado em semelhantes termos. Ou seja, aquela é uma sociedade que não tem paz, fora os seus problemas mais estruturais, como a seca, a miséria, a pobreza e o desamparo estatal de um modo geral. O José Lins do Rego apresenta a expectativa que consome e que define uma vida, né? O evento esperado será definidor para a vida, de um modo muito peculiar. Este é um livro em que os personagens parece que ficam andando em círculos. É como se fossem objetos orbitando um outro. No entanto, essa órbita gradativamente vai tendo pequenas alterações. No princípio, parece que tudo está como era antes, mas a verdade é que, por conta desse ligeiro desvio, em algum momento esses objetos vão escapar da órbita e vão sair flutuando pelo espaço. Essa é a sensação que se tem e a forma como o José Lins do Rego constrói esse livro. Portanto, é um livro que tem muita repetição mesmo, porque os personagens vivem repetindo o dia a dia, com pequenas variações, mas nessa expectativa do evento fatal. E nisso também existe uma grande identificação, e eu vou falar mais adiante disso, e que fica ecoando na gente com a própria vida humana. Porque a vida humana, ela é feita de dias repetitivos, dias aparentemente sem diferença um com o outro e de certa expectativa por um evento fatídico. E geralmente são eventos muito breves, muito pontuais, que são capazes de se sobrepor a esse cotidiano amorfo e transformar uma vida. Então a gente não tem a vivência do cangaceiro, mas pode estabelecer essa analogia com a situação do Bentinho e nos identificarmos com ela. Em Pedra Bonita havia um pouco dessa repetição, mas era uma repetição sobretudo mental. Aqui há repetição mental também, mas eu acho que a de fatos se sobressai. Por quê? Porque nós temos personagens que são pessoas mais simples, que são pessoas que geralmente não têm uma educação formal, não têm até um repertório para o pensamento que seja mais extenso e elaborado. De modo que quando um fato lhes sobrevém, quando acontece alguma coisa, eles ficam como que ruminando aquele pensamento, sabe? Porque como falta palavra, como falta referência para articular aquele fato de um modo mais variado e complexo, fica-se à volta do fato, reformulando ele com as mesmas palavras ou palavras parecidas até chegar a uma conclusão. Aqui é um pouco disso, mas há principalmente a circularidade dos fatos. E essa circularidade é muito marcada por um refrão. E que refrão é esse? É o do Capitão Custódio. O Capitão Custódio é um homem que vai envelhecendo e gradativamente adoecendo e enlouquecendo. Porque lá no passado ele teve um filho e por conta de uma disputa política com um coronel, o coronel Cazuza Leutério, esse filho foi assassinado na tal feira do Jatobá e chegou ali na fazenda dele, em cima de um cavalo, só o cadáver. E ele, segundo o código de honra próprio daquela sociedade, deveria ter se vingado na hora do Cazuza Leutério, nem que fosse para ele próprio morrer na tentativa dessa vingança. Só que ele não teve coragem, ele não tinha, na verdade, a predisposição para a violência.
E a sua esposa morreu de desgosto pela morte do filho, desgosto pela covardia do marido. Ele mesmo perdeu seu amor próprio e assim não se perdoa por ter sido covarde. E ele espera que o Aparício, agora com quem ele se alia, um dia vá se bater contra o Cazuza Eleutério e assim vingar a morte desse filho. Só que, enquanto isso não acontece, ele fica na expectativa disso também. Ele vai relembrando esses fatos e contando isso para todo mundo, mas muitas vezes. Eu fiquei até com curiosidade de começar a contar, porque são muitas vezes. E essa repetição do Capitão Custódio acaba funcionando como o refrão e o símbolo dessa repetição maior e de expectativa que existe no livro. E aqui a gente já entra num outro tema e numa comparação, que é a da questão do ciclo de vingança. Para mim, este é um livro, sobretudo, acerca da consecução da justiça, das formas de se obter a justiça e do quanto a justiça, baseada na lei do olho por olho, dente por dente, ela é deletéria e ela leva ao caos. Ainda que ali exista um núcleo de coisa certa que precise ser preservado e carregado para uma próxima etapa em que a justiça será consumada de um modo mais ordeiro. Isso me faz lembrar muito deste ciclo de peças de teatro do Ésquilo, a Orestia, Agamenon, Coéforas e Eumênides, que trata justamente disso a partir da história da Casa de Atreu. A Casa de Atreu, entre seus integrantes, conta com Agamenon, grande comandante da Ilíada, que leva os gregos para Troia, na Guerra de Troia, mas que no meio do caminho precisa sacrificar sua filha Ifigênia para conseguir seguir a viagem. Esse assassinato, ele reclama uma vingança que será consumada pela sua esposa Clitemnestra. Entretanto, na medida em que Clitemnestra consuma essa vingança e mata Agamenon, alguém precisará vingar a morte de Agamenon e matar Clitemnestra, e por aí vai. A coisa não tem fim e começa a degringolar no caos. Os deuses precisam intervir, são as fúrias que movimentam esse ciclo de vingança, elas são deusas antigas, e os novos deuses, os deuses olímpicos, precisam dar conta do recado e transformar essa situação. Atena capitaneia esse esforço e acaba conseguindo preservar das fúrias o que era essencial e instituir um novo ciclo de justiça. No clube de leitura do canal eu comento extensamente essa peça. Há também um texto no meu blog, vou deixar todos os links aqui embaixo. Cangaceiros vive na época das fúrias, no momento em que a justiça se faz pela vingança, e aquela sociedade não é nada sustentável por conta disso. Outro ponto em que Cangaceiros se torna um livro de ecos mais universais é num episódio em que o Negro Vicente, que é um dos integrantes do grupo de cangaceiros que acompanha o Aparício, ele é ferido e precisa se recuperar ali, afastado, e vai justamente para a Roqueira, aos cuidados do Bentinho. E é muito interessante como o José Lins do Rego descreve isso, porque esses cangaceiros, eles matavam o tempo todo, estrupavam, eles roubavam, era uma vida de muita violência. E eles pareciam não ter consciência, a consciência deles parecia nunca pesar, porque eles continuavam fazendo isso, não havia demonstração nenhuma de culpa. Só que a vida deles era frenética e não reservava espaço para esse tipo de pensamento. Basta o Negro Vicente parar, o sangue dele esfriar, o corpo esfriar, para os fantasmas do passado começarem a assombrá-lo, para que todo o mal que ele fez comece a rondá-lo e cobrar dele um preço. Isso é muito genial da parte do José Lins do Rego, porque mostra como determinados ciclos de violência, eles precisam desse caráter ininterrupto para continuarem existindo. Se é colocado ali um ponto de interrupção, de suspensão, e os espíritos se acalmam, a carne esfria, o pensamento ganha espaço para se desenvolver, e quem consumou a violência talvez comece a ter a consciência pesada e não consiga seguir adiante na prática daqueles atos. Outra semelhança com duas grandes obras da literatura que eu encontro em Cangaceiros é com o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes,
e o Esperando Godot, do Samuel Beckett, que no canal é um projeto de leitura coletiva do Don Quixote, vou deixar a playlist aqui embaixo. E o Esperando Godot é um livro que também foi comentado no clube, vou deixar o link aqui embaixo. Qual o porquê dessa semelhança? Cangaceiros é um livro que se passa muito à beira dos caminhos de terra. Os fatos decisivos se articulam em torno dos caminhos, das estradas. É por onde as forças do Estado transitam, as notícias transitam e, portanto, a fonte dessas expectativas. E Don Quixote também é um livro que se constrói nos caminhos. São constantes os episódios em que Sancho Panza e Don Quixote estão caminhando em busca de suas aventuras nas estradas de terra batida da Espanha do século XVI. E ali a vida vai acontecendo, as notícias vão chegando, eles vão sendo levados de um lugar a outro. Esperando Godot, simbolicamente, se passa num caminho, um caminho ermo onde só existe uma árvore. E ali também, assim como em Cangaceiros, há uma espera levada ao paroxismo, às raias do absurdo, porque já não se sabe quase nada do que se está esperando e do porquê se está esperando, mas se espera, e se espera à beira do caminho. Cangaceiros é um livro que, quando eu terminei a leitura, eu já sabia que tinha gostado. Eu pensava até em dar 4 estrelas para ele no Scooby, porque eu dou estrelas para os livros no Scooby. Só que eu não fiz de imediato, e à medida que o tempo passava, eu não parava de me recordar do livro, das impressões que ele me transmitiu, da espera, dessa circularidade, dos eventos definidores de uma vida, dessa vida que é tão difícil porque precisa se equilibrar e o equilíbrio é instável, é insustentável. Toda essa atmosfera continuava ecoando na minha mente. E quanto mais eu me distancio do livro, eu até demorei para fazer essa resenha justamente por isso, mais eu gosto dele, mais eu o admiro, mais eu encontro conexões como essa com o Esperando Godot que eu não tinha visto antes. Então é certo que eu dei 5 estrelas para ele no Scooby, e não só, ele tem grandes chances de ser uma das minhas melhores leituras do ano. Então vale muito a pena conhecer essa obra de José Lins do Rego. E não só essa obra, porque o tema do cangaço ele se abre para várias outras obras. Eu já li essa biografia escrita pelo Lira Neto do Padre Cícero. Óbvio, não vai tratar apenas do cangaço, vai tratar de muito mais do que isso. Só que vai tratar também do cangaço e é uma delícia acompanhar a história do Padre Cícero. É fascinante. Fascinante. O outro livro é um que eu acabei de receber da mesma editora Global, que publica o José Lins do Rego, e se chama Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, do Frederico Pernambucano de Mello. Frederico é um grande estudioso, trabalhou inclusive com Gilberto Freire, e aqui ele vai falar sobre o Lampião, né? Essa figura central do cangaço, na qual, inclusive, este Aparício é em grande parte inspirado. Eu acabei de pesquisar e vi que o Frederico Pernambucano de Mello teve um outro livro dele publicado recentemente pela Global, e se chama A Guerra Total de Canudos. Parece ser muito interessante, vou deixar todos os links aqui embaixo. E o outro livro é um livro que também trata dos acontecimentos de Pedra Bonita, mas por um outro escritor, que é o Ariano Suassuna. Falo justamente do romance da Pedra do Reino. É uma outra pegada, mas a partir de um mesmo evento histórico. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que se animem a ler José Lins do Rego ou qualquer um desses livros. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Acessem os links que eu deixo aqui embaixo, participe do clube e assista, portanto, a vídeos como da Orestes e de Esperando Godot. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!